Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Como é que foi esse sábado de vocês? Prainha, churrasco, mil maravilhas? Então vamos lá, vamos falar sobre Vasco, né, que é o mais importante. Cara, eu tava fazendo uma reflexão e essa semana eu trouxe muitos fatores externos aqui pro canal, né? Falei bastante sobre o bloqueio de São Januário, que graças a Deus eu acho que já tá na reta final, né? Pra gente chegar na conclusão e São Januário ser liberado. Eu falei bastante também sobre a escolha do estádio, né, pra gente jogar o clássico da semana que vem contra o Fluminense, que é o estádio Newton Santos do Botafogo, toda a burocracia com o John Textor, CBF, cara, eu quero me esquecer. Quero me esquecer, porque eu não falei sobre o principal, né? O principal é o nosso time, é a escalação, são os jogadores, as opções pro Ramon Dias, e cara... geralmente, um dia antes do jogo, eu faço uma live pré-jogo, né? Mas infelizmente nesse final de semana, como é data FIFA, o Vasco não vai entrar dentro de campo. Então eu não vou conseguir fazer essa live, que eu debato ali, eu falo do time e tal, e coisas do tipo. Mas nem por causa disso o canal Complexo Vascaíno vai deixar de falar sobre o futebol do Vasco, né? Que é o mais importante. E eu tenho um gatilho muito legal pra isso, que foi uma votação que o Globoesporte.com abriu, né? Pro torcedor vascaíno escolher o Vasco ideal, a escalação ideal pro Vasco. Então o torcedor vascaíno escolheu ali o jogador X, jogador Y, não, eu quero esse jogador, eu quero aquele jogador. Então eu acho que dá pra fazer um vídeo bem legal em cima disso. Eu emiti minha opinião, eu já adianto que eu discordo de algumas coisas, concordo com outras. Mas antes de eu partir pro principal do vídeo, eu vou fazer um pedido, cara. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. É de graça, não custa nada e me ajuda demais. Tranquilidade? Então vamos lá, editor? Bota na tela aí. Ih, não tem editor não, filho. Editor sou eu, né? Ó, pegadinha zorra total, filho. Então coloquei aí na tela pra vocês. E vamos lá, veja os jogadores mais escalados. Encabeçando a lista, né, não é de se assustar. Em primeiro lugar, nós temos o Payet, com 7.630 votos. Eu acho que é justíssimo. O Payet, que é a esperança do torcedor vascaíno, né, para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu acho que o jogo dele contra o Bahia foi honesto, foi justo. Ele mostrou que ele tem qualidade, né? A gente teve aquele lindo passe dele pro Jair, que infelizmente... O Jair perdeu o gol, né? Mas deixa o Jair pra mais tarde, vou falar dele daqui a pouco. A gente teve uns passes ali que ele deu de calcanhar em alta velocidade, sabe? Então é um jogador que tem qualidade. Sim, a parte física ainda tá pecando. Ele errou nessa partida contra o Bahia, naquele contra-ataque que ele poderia ter soltado a bola. Ele ficou indeciso ali, mas isso pode ser muito por falta de ritmo de jogo, né? Então eu acho que, cara, o Payet, ele vai agregar ainda muita coisa pra gente. Eu acho que a gente pode ter esperança sim com ele. Se a gente for pensar que ele ainda tá entrando na forma ideal, né? Forma física ideal. Então eu acho que o Payet sim pode continuar sendo a esperança do torcedor vascaíno. Eu acho que tá... O torcedor vascaíno mandou bem. Eu acho que ele realmente tem que estar em primeiro lugar, né? Em segundo lugar nós temos o Veguete, um jogador aí que já tem Verrete, né? Desculpa. Eu fiz uma live chamando o cara de Veguete, o cara só faltou me xingar, afinal, nos comentários. Então Verrete, Pablo Verrete em segundo lugar, né? Verrete que já tem 3 gols, se eu não me engano, com a camisa do Vasco. Ele tem um gol contra o Grêmio. Ele tem um gol contra o Bragantino e ele tem um gol contra o Bahia. É isso, já tem 3 gols com a camisa do Vasco, que tá mandando muito bem, principalmente nos pênaltis. Muitos podem vir aqui, mas gol de pênalti é fácil isso aqui, o Pedro Raul. Você se lembra do Pedro Raul, filho? Perdia gol pra caramba, cara. Então acho que o Verrete, ele tá fazendo um bom papel ali de camisa 9, né? Então ele ficou em segundo lugar com 7.624 votos. Ficou quase ali, chegou quase pertinho do Payet, quase passou o Paião e empatou, hein? Ficou logo em segundo lugar ali. Terceiro lugar, acho que a gente tem um jogador que poderia estar até acima do Verrete, na minha opinião, que é o Paulinho Paula, com 7.207 votos. Eu acho justo também, cara, o Paulinho Paula é um jogador com uma constância absurda, cara. Absurdo. Depois daquele jogo pífio que ele fez contra o Corinthians, ele só joga bem, cara. Ele só joga bem. Vários jogadores aqui da lista, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, eles... em determinado momento estavam apresentando um ótimo futebol, mas logo depois esse futebol desapareceu, sabe? E, então eu acho que o Paulinho Paula, ele tem que estar realmente encabeçando essa lista. Eu acho que o torcedor vascaíno mandou bem. E se duvidar, o Paulinho Paula era pra estar até acima do Verrete, hein? Se duvidar, era pra estar acima do Verrete. E em quarto lugar nós temos o Léo Pelé, com 6.749 votos. Eu acho que o torcedor vascaíno escala bastante o Léo Pelé, porque ali na zaga eu não vejo alguém melhor do que ele. O Maicon tá jogando bem, o Medel tá jogando bem. Sim, mas o Léo Pelé, ele tem uma consistência maior, ele tá há mais tempo no time do Vasco, sabe? Não é um zagueiro que eu digo excelente, nossa, que zagueiro, mas eu acho que o básico ele consegue fazer muito bem e ele tem um plus, que a saída de bola do Léo Pelé é bem forte.
Então acho que é justo o Léo Pelé estar ali em cima, né? Acho que por enquanto, ó, Payet, Veguete, Paulinho, Léo Pelé, eu acho que é justo. A gente tem o Lucas Piton também, lembrando que o Lucas Piton é o jogador do Campeonato Brasileiro com mais cruzamentos certos. Eu não vou ter um número em detalhes para vocês agora, mas ele tá lá em cima, ele ficou ali abaixo do Léo Pelé. Eu acho que é justo também, é honesto. É o nosso lateral esquerdo, a gente nem viu reserva, a gente nem viu entrar dentro de campo ainda, né? Que é o Jefferson, que veio do Atlético Goianiense. Então eu acho que é justo o Lucas Piton tá ali, eu acho que é um jogador que cruza muito bem, defensivamente ele é muito sólido, eu acho que tá longe de ser o nosso maior problema, o Lucas Piton, eu acho que é justo ele estar ali em cima. O Medel, com 6.675 votos, foi bem escalado também pelo torcedor vascaíno, só que, cara, eu tenho uma observação, o Globoesporte.com botou ele como volante pra jogar ali no meio, cara. E eu acho que o Medel, ele tá se destacando no Vasco como zagueiro, cara. Como volante ele não tá conseguindo jogar bem. Nesse jogo contra o Bahia ele não conseguiu ter uma grande atuação. Naquele jogo contra o Atlético Paranaense que ele jogou de volante também ele não conseguiu ter uma boa atuação. Então eu acho que o Medel, a vibe dele é zagueiro, cara. Só que eu não sei o que o Ramon Dias vai fazer agora. Porque o Maicon tá jogando muito bem, né? Então aí, quem joga? Maicon ou o Medel? Acho que seria uma pesquisa legal pra fazer. Escreva aí nos comentários quem você acha melhor, Maicon ou Medel na zaga. Escreva aí. E agora a gente começa os questionamentos. Eu acho que do Medel pra cima, até o Payet, todos os jogadores são justos, são honestos. Agora a gente tem o Gabriel Peck, cara, com 5.794. Eu acho que o Gabriel Peck, cara, em alguns momentos ele chegou no topo, sabe? Principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, cara. Ele teve vários erros contra o Atlético Mineiro, sim, principalmente de finalização e passe. Mas eu acho que o Gabriel Peck, cara, é um jogador que caiu... A intensidade dele caiu, cara, absurdamente. Contra o Atlético Mineiro ele tava no seu ápice. Logo depois, contra o Palmeiras, cara, não sei se aconteceu alguma coisa interna com ele, pessoal, ele não jogou bem contra o Palmeiras, cara. Faltou muita intensidade. A intensidade que a gente estava acostumado a ver com o Gabriel Peck sumiu, desapareceu. E contra o Bahia foi a mesma coisa, cara. Contra o Bahia foi a mesma coisa. O Gabriel Peck simplesmente não apareceu dentro de campo. Não apareceu. Abaixo nós temos o Praxedes, com 5.693. Eu acho que o Praxedes... ele tava juntinho ali com o Paulinho Paula como um dos melhores jogadores do elenco, mas o Praxedes deu uma queda no jogo contra o Palmeiras. O Praxedes não apareceu tão bem e contra o Bahia, então, desaparecido, cara, não jogou. Então acho que o Praxedes é um jogador que tá mostrando que oscila, que vai oscilar. Com certeza, o Paulinho Paula vai oscilar em algum momento, é natural, mas, cara, é absurdo o que o Paulinho Paula vem demonstrando dentro de campo. Nós temos após ele o Léo Jardim, com 5.647. Acho que é um goleiro também que teve suas falhas no campeonato ali, algumas. A gente destaca aquela falha contra o Goiás, né? Mas, cara, eu acho que o Léo Jardim tem que ser o nosso goleiro. Pelo que o Ivan demonstrou ali no começo do Campeonato Brasileiro, também não é um goleiro, nossa, de outro planeta. Acredito eu que o Ivan e o Léo Jardim talvez estejam ali no mesmo patamar. Mas eu acho que ele não... O Léo Jardim, cara, ele não tá, vamos dizer assim, vacilando tanto a ponto dele de perder a titularidade, sabe? Então acho que é honesto, o Léo Jardim tá ali. E, cara, agora vem um momento que eu fiquei meio fritando a cabeça, sabe? A gente tem o Puma Rodrigues com 3.779 votos, cara. Só que beleza, cara, o Puma Rodrigues, ele tá acima do Zé Gabriel, cara. Ah, mas é posição diferente, isso, aquilo, sei lá o quê. Eu não sei como é que funcionou essa dinâmica do Globoesporte.com, cara. Mas, cara, o Puma Rodrigues... O que ele vem fazendo de bom com a camisa do Vasco, cara? O que ele vem fazendo de bom com a camisa do Vasco? Absolutamente nada, cara. Nada. A gente só tem críticas pro Puma Rodrigues. Ah, eu critico o Robson Bambu. Eu já vou pegar esse pacotão aí, ó. Puma Rodrigues, Zé Gabriel e Robson Bambu. Robson Bambu que tá abaixo do Zé Gabriel e abaixo do Puma Rodrigues. Mas, cara, o Robson Bambu não é um excelente jogador, mas defensivamente ele mostra o mínimo, tenta ali mostrar o mínimo, sabe? O Puma Rodrigues não, cara, o Puma Rodrigues ele não tá acertando nada, ofensivamente, defensivamente. Então eu fiquei ali, tipo, como é que funcionou essa dinâmica, sabe? Porque o Zé Gabriel, cara, ali no meio campo com o Praxedes e com o Paulinho Paula, ele anda jogando muito bem, eu acho que até deveria ter recebido mais votos, ter ficado ali talvez no lugar do Medel, cara. Que o Medel de volante não tá mostrando nada. Aliás, eu tenho certeza disso. O Zé Gabriel era pra estar no lugar do Medel, cara. Com certeza. E o Puma Rodrigues não dá pra entender, cara. Mas a gente lembra também que o lateral reserva do Puma Rodrigues é o... Meu Deus, deu branco no nome dele. Deixa eu passar aqui pro lado já pra pegar. É o Paulo Henrique, cara, que veio do Atlético Mineiro, que tava antes no Juventude, né? Então, caso a dinâmica seja somente os jogadores de posição, aí dá pra entender. Mas se não, cara,
é muito estranho. Então acho que eu já comentei esses 3 jogadores, né? O Puma, o Zé Gabriel, o Robson Bambu. Robson Bambu que ofensivamente não consegue mostrar nada, absolutamente nada. E abaixo com 2.051 votos nós temos o grande Jair, o polêmico Jair, né? Jair esse que não dá pra entender o que tá acontecendo com ele. Já fiz vídeo especial pro Jair. Cara, esse último jogo dele contra o Bahia, cara, acho que foi a pá de cal pra mostrar que ele não tá combinando com o Vasco. Ele perder aquele gol depois de unir no passe do Payet e ele ter aquela expulsão infantil, sabe? Eu acho que o Jair realmente tá com a cabeça fora do Vasco, cara. Fora do Vasco. E se o Jair tivesse bem, cara, ele era titular absoluto, cara. No lugar do Zé Gabriel, com certeza. Eu até falei isso na última live pré-jogo, cara. Imagina o Jair em boa fase, junto com Praxedes e Paulinho Paula, cara. Nosso meio campo ia ficar muito mais forte. Muito mais forte. Mas pra nossa sorte, né, o Zé Gabriel tá se esforçando, tá se entregando bastante dentro de campo. E eu acho que tá mostrando um bom futebol. Abaixo do Jair nós temos o Marlon Gomes com 1.978. Acho que o torcedor, é natural, acho que o torcedor ainda não tem essa confiança toda em cima do Marlon Gomes. Marlon Gomes que nas seleções de base ele consegue mostrar um futebol. No Vasco ele jogou bastante naquele jogo contra o Botafogo, né, no clássico que a gente perdeu de 2-0, mas o Marlon Gomes não consegue ter constância, cara, com a nossa camisa não consegue ter constância. No jogo contra o Bahia até ele fez uma linda jogada ali, sofreu pênalti, que teve o gol do Verratti, mas ele é isso, cara, em um jogo ele mostra muito futebol e no outro jogo ele não mostra nada, cara. Então eu acho que o Marlon Gomes ele oscila demais, sabe? Abaixo dele nós temos o Capasso, aí começam a vir os jogadores que já estão no banco, sabe? Que são segunda opção pro torcedor. O Capasso, né? É aquele zagueiro que eu falo que o único ponto forte dele é o cabeceio, de resto é tudo ruim, é lento, o passe é ruim, é um jogador nervoso, então a única parte boa do Capasso é o cabeceio, cara. Abaixo dele nós temos o Rossi com 1.073 votos, o Rossi que tá longe do seu ideal físico, né? Ele não conseguiu mostrar ainda seu futebol, mas eu acho que é muito por causa disso. O Rossi, a característica dele é física, é velocidade, é explosão, e se ele não tiver com isso em dia, ele não consegue mostrar um bom futebol. Abaixo nós temos o Ivan, acho que o Ivan recebeu bastante votos, né? Lembrando que é o Ivan e o Raus que estavam nessa pesquisa, porque eu já vi a outra página, né? E, cara, eu acho que tem muitos torcedores que querem ver o Ivan, porque tem gente que pega muito pesado nas críticas, cara. Acha que porque o Léo Jardim falhou 1, 2 vezes, ele tem que ser expurgado do time titular, cara. Eu acho que não é assim que funciona, cara. Acho que todo goleiro falha, todo goleiro vacila, porque é uma posição, cara, que você não pode errar. Zagueiro pode errar, atacante pode errar, meio campo pode errar, mas goleiro simplesmente não pode, cara. E abaixo nós temos o Maicon, que, cara, eu acho que o Maicon era pra estar no lugar do Robson Bambu, hein? Acima do Robson Bambu, cara, porque eu não sei qual foi a data dessa pesquisa, né? Mas o Maicon que já mostrou um bom futebol ali no jogo contra o Palmeiras. Não um bom futebol, mas um futebol discreto, mas sem erro. E contra o Bahia, o Maicon destruiu, cara. O Maicon destruiu contra o Bahia. Então eu acho que isso aí tá meio errado, né? Então vamos lá. Pra segunda página agora, mostrando pra vocês, a gente tem o Orediano. O Orediano que é um jogador, cara, que ele conseguiu pegar uma constância uns 2 jogos atrás, que eu tava até falando isso, cara, o Orediano ele tá conseguindo jogar bola, coisa que ele nem fazia antes. Mas o problema do Orediano é que ele não consegue morder, cara. Ele não consegue morder. Ele perde gols, ele teve um gol de cara contra o Bragantino, ele não fez. E no último jogo que ele entrou contra o Palmeiras, entrou o Alex Teixeira e entrou o Orediano. Cara, o Orediano simplesmente entrou abaixo. Ele não conseguiu nem ter aquela consistência que ele tava tendo uns jogos atrás. Então eu acho que o Orediano, cara, pelo amor de Deus, deixa de oscilar. Tu tá no momento de crescente, cara. Tu não tá no momento de oscilar. Tu não chegou no seu pico. A gente tem o Serginho também, que fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro. Depois disso, desapareceu. A intensidade dele contra o Palmeiras foi pífia, juntamente com o Gabriel Peck. Abaixo nós temos o Sebastião Ferreira, que é um centroavante, é um leão sem dente, né? Todas as vezes que ele entrou, ele não conseguiu mostrar aí sua capacidade técnica ofensiva. Ele teve uma grande oportunidade contra o Corinthians, depois de um passe do Figueiredo, que ele perdeu um gol ali cara a cara com o Cássio, né, do Corinthians. Então, eu acho que o Sebastião Ferreira, cara, apesar dele faltar essa técnica dele ofensiva, eu acho que ele é um jogador que ele pode ajudar numa escalação 4-4-2, hein? Eu acho que eu vou falar disso daqui a pouco. Nós temos o Paulo Henrique, que é o reserva do Puma. É a mesma qualidade do Puma, cara. Não sabe atacar, não sabe defender. Jogou pouquíssimos jogos, jogou contra o Bahia e jogou um amistoso que a gente fez contra o Tupi de Minas Gerais. Mas, cara, com que contratação bizarra. A gente tem o Barros, cara. Cara, o Barros eu acho que merecia mais votos, hein? Acho que o Barros merecia mais votos porque... Eu tô olhando pra cá porque a tela tá aqui.
Cara, o Barros, a última partida dele antes da lesão contra o São Paulo, ele jogou muito bem, cara. Inclusive, ele fez um gol. Ele jogou muito bem, cara, mas ele ainda deve estar pegando sua parte ideal física pro Ramon Dias dar uma oportunidade pra ele. Cara, o Ramon Dias é um técnico que ele dá oportunidade, mas ao mesmo tempo que ele dá oportunidade, se o cara entrar e não fizer nada, ele tira, ele zarpa. Acabou, filho, não tem mais chance. Então a gente tá esperando aí, qualquer momento, se duvidar contra o Fluminense, o Barros pode entrar no segundo tempo. Eu não duvidaria. A gente tem o Jefferson, o lateral esquerdo que veio do Atlético Goianiense. Cara, infelizmente, Jefferson. Cara, com o que o Piton vem jogando, cara, eu acho muito difícil o Jefferson ter oportunidade na lateral esquerda, cara. Ainda mais vindo de um time de Série B, sabe? Cara, a pressão de você jogar no Vasco nesse momento é pra poucos. A gente tem o Eric Marcos também, que teve muita oportunidade esse ano. Não venham me falar, o Eric Marcos não teve oportunidade, teve muita oportunidade e não mostrou o futebol que a gente espera. Mas aqui a gente tem que ter paciência, cara. Um jogador novo. A gente tem o Riquelme também, jogador que tá vindo de uma lesão gravíssima, né? Acho que ele ficou 1 ano fora. E a lateral esquerdo também. E até agora não teve oportunidade com o Ramon Dias. A gente tem o Figueiredo também, que teve suas oportunidades, não conseguiu jogar bem. Eu destaco o jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense, que ele perdeu 2 gols de cabeça ali. Lindos cruzamentos, um do Peck e um do Puma. E ele sozinho, cara. Era só cabecear no gol, ele não conseguiu nem cabecear no gol, cabeceou pra fora. Então acho que o Figueiredo ele teve oportunidade, mas não conseguiu cravar, né? O Ryan, com 153 votos. Cara, o Ryan, eu acho muito interessante o que o Vasco tá fazendo com o Ryan, cara. Porque o Ryan já mostrou que tem qualidade. É um jogador que na base ele faz chover. Mas ali, cara, talvez se o Vasco desse muita oportunidade pra ele no time principal, ele poderia ser queimado. Então eu acho, uma observação que eu faço, eu acho que estão resguardando o Ryan, cara. Eu acho um jogador de 16 anos, cara, você pode acabar com a carreira dele, colocando ele na fogueira agora. Então eu acho que eles estão guardando o Ryan pra quando ele evoluir mais como jogador daqui a um ano e meio, talvez no ano que vem mesmo, 17, ele tenha mais oportunidades. Mas, cara, vocês podem ver, o Ryan desapareceu, mano. E eu acho isso importante. Pra gente parar com essa mania de queimar jogadores, né? A gente tem o Matheus Cocão ali com 150 votos, veio do Náutico também, um jogador que não dá pra entender porque o Vasco contratou. O Galarza com 109 votos. E Zé Vitor com 95 votos. Zé Vitor que vacilou demais naquela partida contra o Atlético Paranaense, fez um pênalti bizarro, talvez muito pela sua falta de experiência, né? E por último nós temos o Raus, goleiro reserva ali que ficou abaixo do Ivan e ficou abaixo do Léo Jardim. Então eu vou colocar na tela agora, esse foi o time mais escalado. A gente tem no gol Léo Jardim, na lateral direita Puma Rodrigues, na zaga Robson Bambu e Léo Pelé, na lateral esquerda Lucas Piton, no meio campo Praxedes, Medel, Paulinho Paulo e Payet, e na frente Gabriel Peck e Verratti. Bom, vamos lá, minha opinião sobre esse time aí. Cara, eu tô refletindo, talvez essa escalação seja feita por posição. Talvez não tem como você, tipo, o Medel tá como volante, você só tem como escalar ele no meio, não tem como botar ele na zaga. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que qual seria o time ideal pro Vasco hoje, pelo que vem acontecendo nos últimos jogos? No meu ponto de vista, eu acho que o Robson Bambu tem que continuar na direita. Então seria Léo Jardim, Robson Bambu na direita. Na zaga, a gente teria... Cara, agora ficou pesado, hein? Porque, cara, o Medel, Maicon. Bom, eu já vou pensar no jogo contra o Fluminense. O Medel tá suspenso. Então na zaga eu vou colocar Maicon e Léo Pelé. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. Excelente. No meu campo, eu acho que pode ser Paulinho Paula, Praxedes, Zé Gabriel, no lugar do Medel. E o Payet. E o Payet, sim, eu acho que dá pra gente jogar no 4-4-2. E na frente, Verratti, não tem como tirar. E eu colocaria o Sebastião Ferreira no lugar do Verratti. Ah, Fábio, mas você falou que o Sebastião Ferreira não morde, isso, aquilo. Mas, cara, vocês repararam na roubada de bola que o Sebastião Ferreira fez no jogo contra o Bahia? Que ele tocou pro Payet e o Payet deu aquele passe pro Jair, que o Jair perdeu o gol? Então, cara, eu acho que um cara raçudo na frente, acho que seria interessante. Deixa pro Verratti ser o cara decisivo, bota um cara raçudo ali do lado dele. Acho que seria legal, cara. Então eu acho que na frente seria Sebastião Ferreira e Verratti. Eu acho que esse seria o time ideal pro Vasco hoje. Mas eu achei bem interessante, cara, essa votação que o Globoesporte.com fez. Eu acho que é legal pra gente saber a opinião do torcedor, né? Claro, a gente discorda, concorda, mas isso, eu repito o que eu falei no começo do vídeo, isso é o mais importante do futebol. A gente fala sobre o time, a gente fala sobre escalação. Não é mesmo? Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o conteúdo aí. Minha opinião referente aos jogadores que nós temos no elenco hoje. Eu acho muito divertido fazer esse tipo de vídeo. Se eu pudesse, eu falava sobre isso, sobre time, escalação, formação, porque, cara, isso me atrai.
E isso pra mim é a parte mais gostosa do futebol. Então, rapaziada, cara, já tô com sede, hein? Meu Deus do céu. Rapaziada, pra gente finalizar, vou fazer mais um pedido. Caso você tenha curtido o conteúdo, se inscreva no canal. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Já ajudou o Vascaíno hoje, não? Então esse é o momento, conta com a sua inscrição, conta com o seu like e conta com o seu comentário. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Amanhã tem mais vídeo. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Valeu, tamo junto.